Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, a toda a Unimadec, os irmãos, a igreja, os que nos veem, nos ouvem. Bom é estar na presença de Deus e louvar o seu santo nome. Pastor Marcos, obrigado pela oportunidade. Pastor Vitor, diretoria, os obreiros, supervisores também, todos, Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, no ano de 2023 eu passava por algo que talvez eu entendia naquele momento que eu não estaria mais aqui. Pastor Vitor, vocês acompanharam, e eu precisava agradecer aqui, pastor. Vou pregar, vou ser dentro do horário, vou ser rápido, objetivo, mas eu falei para o Senhor: Senhor, as pessoas precisam entender algumas batalhas espirituais. E o ano de 2023, ainda no campo missionário, foi ferrenho, porque duas alterações hormonais, e eu precisava entender o que estava acontecendo. Quando faltou 3 meses para o fim do ano, nós fomos acometidos de uma obra. Hoje eu sei o que é, quem fez, o que foi, quanto foi pago e o que foi oferecido. Se você não crê em batalha espiritual, meu irmão, a gente entrava em lugares, pastor, quebravam imagens de santos dos terreiros, das casas que minavam sangue. Ganhamos almas de famílias que estavam todas na macumbaria, na bruxaria. Entramos em muitos lares ali em Pouso Alegre e a gente também é confrontado, a gente também recebe retaliação. Mas se eu estou aqui é porque o que fizeram não teve o êxito, né? Porém, a gente leva sim a batalha, vive a batalha, né? Não, tem coisa que crente não pega para morrer, mas a batalha acontece, e ela é espiritual. E isso aconteceu, eu não sabia o que era ainda, até que Deus trouxe à luz o que aconteceu. Mas eu fiquei, queridos, por mais de mês sem dormir, sem piscar o olho. Emagreci mais de 10 quilos, quase 15 quilos. Eu comecei a não dormir. Daqui a pouco eu comecei a ter pavor. De repente eu não saía de dentro do quarto. Daqui a pouco eu parei de falar, de comer, de beber, de tomar banho. Quem me dava banho era minha esposa. Eu não conseguia tirar a roupa, eu não expressava nada. Um vídeo que ela gravou meu, presbítero Cícero estava no canto da parede desse jeito assim, como quem não estivesse ali naquele lugar, como se tivesse problema mental. Fomos pagos um psiquiatra aqui na Baixada Santista. Graças a Deus, quando a gente é pastoreado e é cuidado, pastor daqui com a equipe, com a igreja, e nós fomos trazidos para a primeira consulta. Ainda era algo hormonal, algo de transtorno emocional. E quando foi nesse findar de ano que veio com tudo, de repente, do nada, começou a ter essa evolução, esse problema. A psiquiatra, ela falou que era para se acostumar. E era interessante que eu ouvia tudo, entendia tudo no subconsciente. Que o subconsciente eu comecei a entender que não apaga e não fica desfavorecido. Então assim, é um negócio impressionante. Eu sabia quem estava, o que estava falando, entendia tudo, mas ninguém conseguia ver um movimento meu. Eu estava parado eu ficava sem falar. E quando a pessoa dizia que eu olhava estranho, os olhos caídos de não dormir, né? Meio que desfigurado. E aquele negócio, e eu não conseguia, enquanto no meu subconsciente chamava Deus e falava o porquê, nada acontecia naquele momento, mas tinha uma treva, as madrugadas, as gargalhadas demoníacas, os espíritos malignos, opressores, e as visões de todo lugar, e a obra e almas que a gente havia ganhado começava a dissipar como nuvens negras e desaparecer dos bancos da igreja. Aquilo me afligia, e eu gritava e chorava sem me conter, até que um dia me levaram para o hospital cheio de espasmos. E o negócio acontecia dentro da casa. Quando saía da casa, chegava no hospital, parecia que estava tudo normal. Os médicos diziam: mas ele não tem nada. Mas doutor, ele estava com espasmo, se batendo, estava fora de controle. Eu fui levado, amarrado na ambulância, pastor. E eu entendia o que estava acontecendo, e estava acabado por dentro.
E eu fui levado amarrado na ambulância, mas chegou lá, não tinha nada, não tinha diazepam, comprimido, medicação que dava que me fazia dormir. E eu não entendia e clamava no meu interior a Deus: Senhor, está tudo acabado. E só vinha aquela voz: nunca mais tu volta, nunca mais as coisas vão ser a mesma para a tua vida. E só foi piorando, piorando. E o desespero da minha família, os amigos, o presbítero Bruno foi até lá, alguns amigos, e as coisas pioravam, eles começavam a chorar, e eu vi o desespero deles, e eu não podia fazer nada, porque eles diziam que eu não tinha expressão, era como se eu tivesse parado, que eu não estivesse ali. E o negócio foi tão terrível. Minha esposa, depois de uns 3 meses, não aguentou, porque estava ali no oculto, para que não ficasse sendo exposto. Colocou-me dentro de um carro com autorização do nosso pastor, me trouxe para cá, dentro do carro, contra a minha vontade, porque eu não conseguia me mover. Pegou mais 2 irmãos e colocaram para o céu, como algo que dissipasse, que fosse territorial. Eu cheguei em Cubatão na mesma semana, pastor Sbar. Eu comecei a ficar lúcido a todos. Eu comecei a desenvolver, eu comecei a entender, eu comecei a pronunciar algumas palavras, e aquela angústia foi passando, mas algo ruim estava acontecendo. Meu estômago travado, porque sem comer, sem beber, sem conseguir digerir nada, sem ir ao banheiro, fazer nada, porque na minha mente estava tudo estourado. Então eu tinha medo de urinar, e aquilo doía. E o médico falou: como você aguentou? Porque não passa de 5 dias sem ir urinar, sem ir fazer as necessidades. Não era para você estar vivo, não era para você ter suportado. E eu falei: doutor, Deus, Ele é na minha vida. Deus, Ele é na minha vida. E isso foi dissipando. Eu entrei numa casa, Paulo. E quando eu entrei numa casa, estava a irmã Ruth, ali da Vila Nova, pregando ali na Vila São José. Eu entrei ali com a minha esposa, ainda meio que debilitado. Eu tinha saído, sabia o que era rua, depois de 3 meses consecutivos. E quando eu pisei na casa, Deus toma aquela mulher e disse assim: o meu adversário entrou na tua mente, paralisou a tua vida e disse que ia lhe matar. Foi recebido, foi tratado, foi oferecido. E o inferno disse: acabaremos com a vida dele. Mas sou eu, Deus, deixei tocar, mas não deixei matar. Tinha um propósito em te trazer de volta para cá. Guardei a tua vida e desfiz o que estava lá no território. E eu pensei: meu Deus, eu sabia que tinha alguma coisa, só que eu não conseguia desenvolver isso. 3 meses depois, voltei em Pouso Alegre. Eu ia me despedir, estava melhor para despedir, para poder ficar aqui oficialmente. E um babalorixá tinha ido na oficina do presbítero Carlinhos, que todos conheceram aqui. E foi falado, não vou falar o nome da pessoa, mas o camarada estava derrotado, não conseguia pagar um carro que estava na oficina. E ele, sem saber quem era o Carlos, foi falando: minha vida não vai bem, eu estou de mal a pior, angustiado, a vida toda quebrada. E ele foi falando, e o Carlos foi levando ele para ir buscar, que o carro estava lá no sítio. E ele foi dizendo: rapaz, eu fiz algo que eu não podia fazer. Eu fiz 3 trabalhos nessa cidade. Um trabalho foi para o prefeito da cidade, o outro foi para quando foi para ser deputado, e fiz um para um rapaz. Eu não queria, porque uma mulher que disse que estava na igreja dele me procurou e disse: eu quero ele, e como eu não vou ter ele, eu pago o que for para que ele também não seja de ninguém. E ele disse: vou falar, porque é pobre o jeito que ela está aqui, 20 mil você me dá aí, cabeça de bode, isso e aquilo. Ele fez uma lista, ela trouxe no outro dia, e foi oferecido, feito o trabalho. Ele disse assim: é um rapaz. Ela trouxe a foto, olho verde, meio branquinho, é Daniel, aqui da igreja de Cubatão do Faisqueira. O homem gelou, Carlinhos ficou assim, arrepiado, com medo: pastor, o que está acontecendo? Ele disse: eu não queria, não era para ter feito esse negócio, mas ela insistiu, disse que era crente, irmão, olha só. E aquele negócio pegou. E o homem falando, só que a vida toda arrebentada, falou o nome dele, pedindo misericórdia, porque ele era desviado. Não sei onde está ele, não sei o que ele está fazendo, eu só sei que Deus desmascarou e mostrou. E o Carlinhos falou assim: mas ele está vivo, ele vive, porque Deus, Ele é fiel. Ele falou: pastor, senta,
porque eu vou contar isso para o senhor entender o que aconteceu. Pega, atingiu o emocional, atingiu o corpo, atingiu debilidades em algumas coisas, mas o Senhor, Ele guarda os seus. Não é brincadeira servir, não é brincadeira estar no campo de batalha, não é brincadeira querer ser boca de Deus. Não pode estar de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito. Ah, pastor, eu estou livre, eu sou o cara que eu não sou, é o intocável, porque Deus é na minha vida, irmão. Batalha existe, guerra existe, e a gente sofre, apanha, leva, mas uma coisa é garantida: a nossa alma é guardada. A nossa alma é guardada. E eu falei: Deus, eu vou contar, porque alguém precisa entender, o mundo espiritual existe. E tem hora que Deus não vai se apresentar, Ele vai permitir. E o diabo vai ser usado em aparecer, pastores, e vai dizer assim: acabou para você. Ele vai se crescer com a situação, e Deus vai permitir você chegar no ápice, num estado que talvez você duvide até da tua salvação, irmão. O negócio é terrível, parece que juntou síndrome do pânico, desvio, turbo, e negócio, ansiedade, depressão, coisas altíssimas. E eu falei: meu Deus, todos os sentimentos, e cada pessoa que eu encontro, que eu cuido, que Deus coloca na minha frente, que fala assim: ah, para depressão não tem jeito, para ansiedade não tem, para transtorno bipolar não tem, para isso não tem, para crise do pânico não tem, quer se entregar. Deus fala assim: ora por ela, dá uma palavra para ela e conta para ela, porque eu sou Deus que livro de todas juntas. Imagina de uma só. Deus é poderoso. O diabo está trabalhando para deprimir, para destruir, para desmotivar homens. Mas vocês são escolhidos por Deus, e Deus trouxe vocês aqui. Dá um dó para mim, deixa eu ver se eu consigo só agradecer aqui. Agradecer a Ele. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Qual carro Ele usa para andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade Ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Ele ensinou agronomia, e em direito é muito mais que bacharel. Na palma da mão colhe as águas do mar, Ele chama pelo nome cada estrela do céu. Não, Ele não dá a sua glória a ninguém. Ele é o dono de tudo, e tudo Ele tem. Ele abate o soberbo, é o prepotente, faz descer. É incalculável o tamanho do nosso Deus. Ele não tem, Ele é. Cadê você? Cadê você? Levanta a mão aí. Por isso a glória é dele, o domínio é dele, o grande aqui é tudo dele. É pra Ele, é por Ele, é com Ele, é tudo dele. E eu vim louvar, vim pegar o nome dele, a promessa é dele, quem falou foi ele, e quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar a ele. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro Ele usa pra andar na terra? Me ajuda aí, Lucas. E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade Ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou a
agronomia e em direito é muito mais que bacharel. Ei, na palma da mão colhe as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém. Ele é o dono de tudo e tudo meu Deus tem. Ele abate o soberbo, é o prepotente, faz descer. Não pode ser exaltado, não. Dono do ouro e da prata tudo é seu. É incalculável, é o tamanho do nosso Deus. Só quem acredita nisso levanta a mão e diz: por isso a glória é dele, o domínio é dele, o grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. E tu veio louvar e pregar e adorar e a promessa. E quem, com o que ele faz, vai reclamar a ele. só vocês, ó. Por isso a glória é dele. O grande aqui é ele. E quem não concordar com o que o meu Deus faz, vai reclamar pra ele. Tá entendendo? O grande é ele. Não tem capeta, nem capiroto, nem demônio, nem obra de macumbaria, nem de bruxaria. Levante a tua mão direita. Olha Deus quebrando obra de macumbaria, de bruxaria, de amarração, cortando o laço, desfazendo embaraço, repreendendo a morte, a lágrima, a queda. É noite de livramento, diz o Senhor. Eu estou sentindo um operar de Deus aqui na vida da Unimadec. Eu vou ser sucinto aqui, rápido. Vou te entregar algo aqui dentro deste horário. Gênesis 17. Mas eu precisava contar e agradecer o meu Deus. O meu Deus grandão. O grandão da Galileia, né? Ele é para a série. Alguém vai se incomodar com o teu jeito. O inferno também se incomoda. Alguém talvez vai querer te medir com outro ministério de alguém, irmão. Esse negócio de medir, se comparar, cada um está no seu tempo, cada um está vivendo o seu jeito, cada um é um instrumento na mão de Deus. Deus nessa noite só quer te colocar para um nível diferente, para viver a tua chamada e o teu momento, sem medo. Pastor, eu não me entrego mais porque o diabo vai se levantar. O diabo já se levantava antes de tu nascer. Tu não é exclusivo, ele só vai se levantar por tua causa, não. Ele já fica rodeando a terra de pé, querendo derrubar o homem, a humanidade. Mas tu vai deixar de viver o ministério, mais chamada. Ah, eu já passei do tempo, passou nada. Passou nada. Eu tenho 80 anos. A Caleb tinha 85, meu irmão, em nome de Jesus. Ah, eu tenho 25. Josias tinha 8, meu irmão, em nome de Jesus. Quem disse? Quer tempo, quer idade, quer experiência. Cada coisa leva para um avanço. Mas quando Deus chama, a disponibilidade, ela pode vir desde o ventre, ou ela pode vir diante de um grito: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Aí tu vai descobrir, porque quem está como Jeremias desde o ventre é chamado sem entender e questiona. Agora quem é como Isaías não precisa vir nem profeta, ele ouve a voz de Deus e diz: eu estou aqui. Demorei, mas cheguei, Deus. Estava enrolando, mas estou aqui para fazer a tua vontade.
Gênesis 17, verso 5: e não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque é pai de muitas multidões. Versículo ainda de capítulo 17, número 5, Deus muda o nome de Abraão. E agora também Deus vai mudar o nome de Sarai. Versículo 15: disse Deus mais a Abraão: Sarai tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome. Diga assim comigo: do esforço, a graça. Quando Deus tira do Iode e leva para o Rei. Porque quando Deus chama Abrão, Ele chama na língua hebraica, Ele chama Avram, pai exaltado, pai relacionado, pai engrandecido. Chama consecutivamente a Sarai ou Sarai, que no hebraico é Sarai mesmo, só que com o iod no final ao invés do i. E dentro da linguagem do texto sagrado dos originais, Deus ele vai fazer mudanças. Só que Deus vai fazer mudanças depois de um capítulo conturbado, porque Deus chama Avram e ele vai falar para ele sair do meio da parentela. Ele sai, ele é titulado como o primeiro hebreu de Deus, o que atravessa o rio a nado. Ele pega a sua esposa e Deus vai fazer uma promessa no capítulo 15, vai dizer que vai dar-lhe um filho. Do capítulo 15 para o capítulo 16 passam-se 10 anos. 10 anos Sarai já começa a ficar agoniada, e na sua precipitação ela diz: a gente é velho, então vamos colocar algo para ajudar Deus. E quando ela vai ajudar Deus, ela chega para Avram e diz: Avram, a gente precisa fazer alguma coisa. Já passaram-se 10 anos e não teve descendência, mas tem aí a minha serva, e está tudo bem, a gente é dono dela, domina ela, é sobre ela, então o que é dela é nosso. Deita-se com ela. Mas a voz de Deus tinha soado antes para Avram, dizendo que era para ser dele e de Sarai. Avram agora ele sai do que ele ouviu de Deus e começa a dar ouvido à voz da sua mulher. E por ter dado ouvido à voz da sua mulher, não porque ouviu a sua mulher, mas porque ouviu a sua mulher contrariada na voz de Deus. Porque alguém pega esse texto para dizer para alguém: não ouça a sua mulher, ouça sim a sua mulher. Se a sua mulher estiver na direção de Deus, andando contigo na mesma linhagem. Ah, não ouço mulher. Tem hora que Deus usa a mulher para falar contigo, para poder te colocar no lugar, te endireitar. E tem muita gente que está aqui dentro, como eu, que teve dia de não ouvir a mulher quebrar a cara. E depois ter que ir lá. E tem gente que não gosta de ser humilde, de reconhecer: mulher, filha, amor, bem que tu falou que aquele camarada não prestava, e eu estava dizendo: presta, mulher. Ela disse: não, eu já vi antes, porque a mulher tem um detector que o homem não tem. É terrível, né, pastor? Ela falou, está na direção de Deus, mas Sarai não estava. Sarai estava na carne. Paulo vai revelar isso quando escreve aos Gálatas. Ela vai gerar o fruto da carne dentro da casa dela, e depois, para tirar o que foi gerado da carne, ela vai pedir para Deus, e Deus não vai fazer nada, mas vai dar uma ordem para ela pôr para fora. Porque tem gente que arruma o problema e depois quer que Deus resolva. Diga para quem está ao seu lado: se arrumou o problema, arruma ele. Se teve problema, agora dá teu jeito. Meu Deus, me salva. Deus disse: põe para fora o que tu colocou aí dentro, não fui eu. Está cheio de gente fazendo na carne, e depois que vê que o problema está crescendo, quer colocar Deus na parede, quer pedir para Deus resolver. Deus usa a minha boca para dizer para alguém aqui nessa noite: toma uma posição, vai e resolve. Do Remercamanchore. Sarai resolve. Aí está a turbulência do capítulo 16. Muita coisa acontece aqui. Deus chega no capítulo 17. Deixa eu falar com Avram de novo. Avram, oi Deus, eu vi que teve muita precipitação, muito agir da carne. Vocês não entenderam o que eu falei. É o seguinte: eu preciso te alongar, eu preciso te multiplicar, eu preciso te aumentar. Só que para te aumentar, eu preciso não te levar só, eu preciso levar a tua mulher junto contigo. Então é o seguinte: eu vou começar por você, Avram. Eu vou mudar o teu nome.
De pai exaltado eu vou te chamar agora de pai de multidões. E o que o Senhor vai fazer? Vai colocar o A de Abraão? Não, Deus não está falando com ele na língua portuguesa, Deus está falando na língua dele. Ele, não, eu vou colocar o Re, que é o H, a letra H, que é o Re no hebraico, que significa sopro divino, graça de Deus. Deus olha para Abraão e diz assim: a partir de hoje você vai se chamar Abraão. Fala comigo assim: Abraão. Aumentei, mudei, chamou Sarai e disse para Abraão: eu aumentei, para você eu vou modificar. O que foi, Senhor? Eu vou tirar o Iud, porque Sarai no hebraico termina com Iud, é tipo um Y na língua portuguesa. Iud significa eu quero, meu poder, do meu jeito. Iud é quando alguém diz assim: o jeito vai ser meu, eu vou resolver. É autossuficiência. Então Deus está tirando de Sarai algo proposital, porque no capítulo anterior Sarai tomou precipitação, fez do jeito dela, aprontou o que aprontou. Deus está tirando assim: Sarai, eu estou tirando o Iud, eu estou tirando toda a precipitação, toda a vontade humana, toda a tua força, todo o teu jeito, e estou colocando o meu Re também. Eu estou soprando em você. Até porque o nome Sarai significa minha princesa, e o nome Sara significa apenas princesa. Deus está dizendo: eu estou tirando o teu domínio, estou colocando o meu sobre você. Agora você não é minha princesa, possessão de homem. Agora você é a princesa que eu estou levantando para gerar uma nova nação, e Deus vai soprar nela. Segundo os estudiosos bíblicos, colocar o Re no nome de Sarai e de Abraão, ou Abraão, Deus está assinando o seu nome no nome deles. Por quê? Porque Deus está colocando a letra do tetragrama hebraico do nome do Senhor, que é Iavé. O tetragrama, o H, que é o Re, que é o sopro, que é o Ruá. Deus está soprando. É como se Deus estivesse dizendo assim: até agora foi do teu jeito, porque tu não tinha a minha identidade. Tu veio com a identidade lá de Padan-Aram, tu veio com a identidade lá de fora, tu veio com a identidade de Terá, tu veio com a identidade do teu pai, tu veio com outra identidade. Agora eu estou soprando sobre você e estou assinando o meu nome. Deus não é aquele que cria algo novo para dizer que está te usando. Deus, ele enxerta, Deus, ele implanta, Deus, ele coloca naquilo que já existe. Ele não traz do nada para dizer: peguei Abraão e Sara do nada. Ele pega um Abraão que é problemático, uma Sara que é precipitada, e diz: agora eu sopro sobre vocês e assino a minha identidade. Deus está tirando o Iod e está colocando o Re. Deus está tirando a precipitação nessa noite. Deus está tirando a agonia. Deus está tirando o agir humano. Deus está tirando o teu querer e está colocando o jeito dele, a identidade dele, porque senão não dá para gerar o que é de Deus. Tem muita gente querendo cumprir promessa e fazendo tudo na carne. Está querendo viver a grandeza de Deus, mas não larga os costumes do Egito. Deus me trouxe aqui para dizer: é noite de mudança. É noite de eu ampliar a tua identidade. É noite de eu tirar o que está em excesso, e é noite de eu acrescentar o que está faltando. Aperte a mão de alguém e diga: está preparado para a cirurgia? Ele é para a chúria. Está preparado aí? Ele vai fazer. Ele vai. Deus vai implantar. Aperte a mão do irmão e diga: se prepara para o implante. Enaca. Tem muita gente que implanta muita coisa. Deus te trouxe aqui para dizer: não estou implantando dente, nem cabelo, nem pele, nem olho. Eu estou implantando o meu ruá. Eu estou implantando a minha identidade.
Eu estou implantando o meu peso, a minha glória. Ter o rei de Deus é ter marca. Ter o rei de Deus é ter presença. Porque não dá para gerar sem presença. Não dá para pregar sem presença. Não dá para cantar sem presença. Não dá para liderar sem presença. Não dá para reger sem presença. Não dá para pastorear sem presença. Tem que ter presença. E a presença não é externa. A presença começa no interior. Nessa noite Deus está entrando e está dizendo: estou te marcando de dentro para fora. Abraão, agora tu vai ser Abraham. Estou acrescentando, estou tirando o iode. Porque teve um erro de tu ouvir o que não era para ouvir. E quem está com a identidade de Deus é conectado com a voz de Deus. Tem gente que perdeu a sensibilidade. Tem gente que não consegue entender quando é Deus que está falando, quando é o homem, quando é o diabo, quando é ele mesmo inventando. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou te tirando do estado de esforço para te colocar no estado da graça. Eu estou te tirando de viver o natural para viver o meu sobrenatural. Deus, mas somos homens, somos da Unimadec, somos obreiros do Senhor. O Senhor está dizendo: se eu não soprar, não dá para cumprir missão. É tão forte isso, que Jesus, mesmo sabendo que o Espírito Santo ia descer Vinícius, no capítulo 2 de Atos, lá na frente, depois da sua ascensão, Jesus antes sopra, pastor Vitor. E a Bíblia diz: e soprou sobre eles e soprou sobre eles Aí alguém diz: foram batizados? Foi não, foi o ruar. Foi a identidade. Jesus estava selando e dizendo assim: foi assim com Adão, foi assim com Abraão, foi assim com Sarai, foi assim com Jacó, está sendo assim com o discípulo e vai ser assim com a igreja. Não basta estar em Cristo, tem que ser marcado, presbítero Cícero. Não basta ser crente, tem que ser diferente. Não basta ser homem de Deus, tem que ter a marca de Deus. E é interessante que o Yod, ele representa o número 10 no hebraico. E o Re representa o número 5. E o Yod só tem Sarai, porque o 10 é totalidade. Quem mandava na casa era ela. Está no nome dela, pastor. Está no nome dela, igreja. Não tem como ir na contrariedade. O Yod é 10, só tem nela. E nenhum dos dois tinha o rei. Então na casa, Sarai gritava, Abraão ficava amolecido. Sarai chorava, Abraão atendia. Sarai era aquela que no emocional ganhava o marido. Deus trouxe homens aqui para dizer: a hora de governar não é só aqui dentro. Deus falou comigo essa madrugada: diga para eles que tem que começar dentro de casa. Alguém disse para mim: a casa é o primeiro ministério. Não é. A casa é estatuto. Deus colocou os mandamentos, dentro do mandamento colocou estatuto. Estatuto é algo que não pode ser mudado e nem revogado. Estatuto é aquilo que pode ser ajustado, mas já foi falado, assinado, e aquilo tem que ser cumprido. Você não vai ver nos 5 ministérios casamento. Não. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver associar ministério a casamento. Sabe por quê? Porque tem gente que trata o ministério que, se tratasse o casamento, a mulher estava lascada, a família estava feita. Não, o meu casamento é meu primeiro ministério. Tem gente que não aguenta uma pressão, larga o ministério, abandona o ministério, bagunça no ministério. Tu é assim no teu casamento? Tu é assim na tua casa? Tu é assim com teus filhos? Quando eu entendo e quero comparar ministério à família, eu estou rebaixando a minha família. Porque só existe ministério porque primeiro teve família. O ministério, ele é por causa da família, e não a família por causa do ministério. Tem gente que está casando para ter ministério e não sabe lidar com família. Tem gente que está novo de casado e quer casar para ter ministério, para ser reconhecido. Não adianta ser reconhecido na terra e o céu te reprovar. Está querendo estar microfone like, quando a Bíblia vai dizer sobre a família
desde a instituição de Adão e Eva. Adão e Eva não sabiam o que era pregar, Adão e Eva não sabiam o que era cantar, Adão e Eva não sabiam o que era evangelizar. Está entendendo, meu irmão? Mas eles foram instruídos por Deus e disse: osso dos meus ossos, essa é a minha mulher. Se o irmão for casado aí, aperte a mão dele e diga assim aí: tua família não é teu ministério. A família é estatuto. Se alguém tirar teu ministério, fique com a tua família. Briga pela família igual tu briga pelo ministério. Briga mais. Briga para manter uma casa em ordem, para não abandonar teus filhos, para não tirar o cajado da tua mão na tua casa, nem o governo, nem a administração. Só que enquanto o Yud estiver no meio da tua casa, é Sarai que vai falar. Porque tem marido que não ora, porque a mulher ora mais. Tem marido que não lê a Bíblia, mas a mulher já leu a Bíblia toda. Tem marido que não jejua, mas a mulher está jejuando e ele reclama porque ela está jejuando demais. Se jejuasse junto, vocês parariam junto para se amar. Mas como tu não jejua, a mulher está fazendo os dois papéis. Deus falou para mim que ia apertar. Deus me trouxe aqui para dizer para você, porque no tempo da adversidade, se a tua mulher tiver perdido o Yud e acrescentado o Re, ela não vai ser a totalidade, a que manda, a que rege, não. Ela vai entender que é do jeito de Deus. Ela não vai te perder, ela não vai te largar. Tu pode estar no dia mal, se a tua mulher tiver identidade, porque você se deixou a tua casa ter essa identidade, você vai ver o que vai acontecer no teu ministério. Se prepara. Por quê? Porque é tempo de Deus equilibrar primeiro a casa, restaurar primeiro a casa, levantar melhor a casa, ajustar a casa para prosperar a promessa do teu ministério. Ministério bem sucedido e lar fracassado Deus não quer. Mas Abraão tinha dado ouvido, e agora Deus tem que intervir para não vir um segundo, terceiro. Deus olha e diz: deixa eu tirar, deixa eu ajustar para melhorar. O aperto vem para melhorar. Quando Deus permite perder, é para melhorar. Se está doendo, é para melhorar. Se está chorando e é Deus tratando, é para melhorar. Deus não quer perder tua família. Deus não quer que tu perca o governo. Deus não quer perder a tua casa. Ele vai levantar a tua casa, porque tu vai ser pai de multidão e não de ministério. Pastor, está desprezando o ministério? Quem sou eu? Eu amo o ministério, sou do ministério, vivo o ministério. Mas o ministério não é a tua família. Cuida da família, cuida dos teus filhos, luta por eles, ensina, obriga mesmo, põe para orar, leva a tua casa no governo. Abraão, Deus conta contigo. Deus quer até te levantar para ser alguém grande, mas na tua família tu está menor do que Sarai. Não pode. É por isso que Deus tira de Sarai e acrescenta em Abraão, dizendo assim: quem governa a casa aqui é você. Eu governo de cima, tu governa aqui embaixo. É tão Deus que Deus não colocou a circuncisão quando Ismael nasceu. Ismael foi circuncidado aos 13 anos como algo relacional e obrigatório. Mas Isaac foi circuncidado com 8 dias. Deus dizendo assim: quem é meu é do começo, quem não é está entrando porque tem que entrar. A escolha é sua. Ou você vem pelo ruar de Deus, pela identidade de Deus, ou você vai ser relativo, só vai estar porque tem que estar. Mas aperte a mão de alguém e diga assim: não seja relativo, seja alguém de Deus, escolhido por Deus para viver o que Deus tem. Relativo é qualquer um. Relativo tá porque alguém indicou. Relativo prega porque alguém está insistindo. Relativo faz porque alguém é muito amigo dele. Mas quem tem chamada tem marca. Quem tem chamada Deus sela. Quem tem chamada Deus mostra. Deus tira o Yud, que é 10, e dá o Re, que é 5. Só que Deus não dá o Re só para Sara. Deus dá o Re para Sara e dá o Re para Abraão. Deus está equilibrando a casa. Deu 5 para cada um.
para dizer: Abraão, você governa, mas não pisa. Você governa, mas não humilha. Você governa, mas não inferioriza. Você governa, mas não maltrata. Você governa, mas não oprime. Estou sentindo o Senhor aqui. Como é o campo da tua casa? É feliz quando está lá dentro? Ou discute sobre igreja? Tem hora que a gente ama tanto o ministério que a gente leva o ministério para a cama, dorme com o ministério e a esposa vira de costa. Dorme com a briga das irmãs, com o problema da cantina, e a mulher fica só: queria meu marido testosterona. Só que eu só tenho na cama o meu marido ministério. Cuida aqui do ministério, mas quando chegar em casa faz igual Elias: coloca a capa na cadeira e seja o homem que a tua mulher espera. Tem Deus aqui? 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 Teu filho tem o pai ou tem o líder, o pastor? Teu filho tem quem na mesa? O Espírito. Tu leva pro parquinho ou não dá mais? A igreja vai parar se tu pedir um dia para sair com eles? Minha casa tem que servir o Senhor. Mas tu serve a tua casa? Paulo diz: ensina a tua mulher, lava ela com a palavra. Quando o marido ama, ele está ensinando. Aí a mulher se torna submissa. Mas mulher não é submissa de quem não ensina a amar. E Paulo sabia, por isso que ele disse para o homem amar e lavar ela. Mas ele está dizendo: lava, ama, porque tu vai ter algo bom de retorno lá dentro. O teu filho não quer o pastor, a tua filha não quer a missionária, o evangelista, o baterista, o músico da igreja. Ele quer o pai, ela quer o pai. Oh glória! Quer montar, fazer cavalinho, pular na cacunda. E tem gente perdendo tempo, pastor Toninho, com bobeira, levando briga da igreja para casa. Ei, meu irmão! É Deus quem sopra teu ministério. É Deus quem prova e faz a tua vara florescer, como fez de Arão. Não força nada, mas quando voltar para casa, seja o marido e seja o pai que a casa precisa. Eu queria tanto ter um filho. Para quê? Para não ter tempo para ele? Tem gente que está sofrendo porque leva pastor, igreja, finança, dízimo para a mesa, e hoje não tem um filho na igreja, porque o filho ficou com raiva do pastor, não dá mais dízimo e odeia a igreja. Porque na mesa não tinha conversa sadia, brincadeira. Irmão, tá tão espiritual, tá levando tão a sério o ministério acima da família, que não senta para assistir um filme básico que seja. Não é pecado não, irmãos. Seleciona o que tu assiste. Mas tua filhinha quer assistir às vezes o Shrek, alguma coisa, não sei. Mas não tem tempo, é pecado. Meu ministério, eu conheci gente que dormia de terno e gravata. Sangue de Jesus tem poder. Eu conheci gente que me condenou quando eu estava com calça tactel, porque só podia usar calça social. E a família? Aí um dia eu perguntei para a irmã, eu novo ainda dirigindo igreja, a gente filtra hoje, né? Eu perguntei: irmã, teu problema tá com teu marido? Ele dorme assim, pastor, ele dorme de camisa social, de manga curta, de manga longa e de calça social todos os dias. O casamento estava frio, desanimado, e a mulher não tinha um marido, ela tinha um boneco, e era boneco crente. É o boneco. Quem tu é? Tu é o marido ou tu é o boneco? Aí tu não tem autoridade para cobrar, para chamar, para falar,
para fazer nada. Aí sabe o que acontece? Sarai está tomando a decisão e Ismael está crescendo dentro de casa. Sarai fala, Sarai manda, Sarai paga a conta, Sarai faz a compra, Sarai faz as coisas, e Ismael, que é o problema, está crescendo. Aí daqui a pouco o negócio está tão ruim dentro da casa de Abraão que Deus está dizendo: toma uma posição. Deus me trouxe aqui para dizer: é tempo de organizar a família para viver um ministério sadio. 5 minutos, pastor, 5 minutos. Entrou, equilibrou, colocou a família no mesmo nível. Diga assim: Deus está colocando no nível a minha casa ao meu ministério. Diga comigo assim: 5. Agora isso aqui foi revelação naquilo que eu entendo da palavra. Quando Deus me deu essa palavra, eu estava no carro, e Ele completou dando essa palavra quando eu estava treinando, porque tem gente que demoniza treinar na academia. Primeiro que você tem que saber o horário que você vai, saber ouvir os teus louvorzinhos, estão indo de fogo, e nós lá, cuidando do corpo também, dentro de um equilíbrio. E alguém pensa: é um lugar, credo. Irmão, se tu é carnudo, tu vai ser carnudo em qualquer lugar. Mas deu para entrar, Ronaldo? E Deus falou comigo, eu levantando peso, e Deus falou sobre a palavra, a revelação dos 5. Lá do começo, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, ele faz toda a obra do tabernáculo. Agora Deus vai cobrir o tabernáculo. Deus fala para Moisés: eu quero 5 cortinas de um lado e 5 cortinas do outro. Só que as cortinas tu não vai dar nó, tu vai colocar argolas ou colchetes na união das cortinas. Diga assim: 5 mais 5. Não são 10 ministérios, são 5. E o que completa é que a cortina da direita, ela unifica através da argola com a cortina da esquerda e forma um ministério só. Então, quando ele vai contar as cortinas, ele não vai contar 10 cortinas, ele vai contar 1, 2, 3, 4. A cortina é o ministério. Ministério é grande, ministério é poderoso, e ministério tem Deus. Vou te explicar por quê. A cor da cortina é azul, e o azul fala da espiritualidade, porque tem homens de Deus aqui espirituais, e eu tenho certeza disso. Diga para o teu irmão: você é espiritual, irmão. A cortina também tem a cor púrpura. Diga comigo: púrpura. Púrpura fala de realeza, mas também é barra servo de alguém superior. Então no teu ministério você tem autoridade real, mas também você tem submissão. Deus trouxe aqui homens espirituais com autoridade, Fernando, e submissos. Terceira cor da cortina, Vinícius: carmesim. O carmesim fala do sacrifício do cordeiro. Tem gente aqui que já sacrificou muita coisa no ministério. Saúde, pastor. Eu lembro de Epafrodito. Saúde. Paulo falou: quase morreu por amor do evangelho. Ó, quase morreu. E quando estava doente, estava pensando na igreja. Pastor, mas tu não acabou de dizer que é pecado? Não, irmão, só falei que tem coisa que você coloca acima, e a tua família não pode estar abaixo. A família não. Depois vem o ministério, e ministério exige sacrifício. Primeiro, cor azul exige santidade, adoração, céu. Púrpura exige posicionamento real, ordem, exige submissão, autoridade. Carmesim exige sacrifício, oferta agradável a Deus. Só que nessas cores estava implantado também querubins nas cortinas. E o que é os querubins? O que são os querubins? Os querubins falam da real glória de Deus. Não tem a arca? Lá dentro tem a arca, tem os querubins, falam da glória de Deus. Então a cortina tem céu, tem santidade, tem realeza, tem submissão, tem sacrifício, mas tem que ter glória.
Na cortina que é o ministério tem que ter glória. Na cortina que é o ministério tem que ter céu, tem que falar do céu, tem que conviver com o céu. Na cortina que é o ministério tem que ter posicionamento, tem que ser soldado, tem que ser real, não pode ser falsificado, tem que ter submissão. Na cortina que é o ministério tem que ter sacrifício, alguém tem que deixar alguma coisa. Tem gente que quer vir para o ministério viver integral, mas levanta meio-dia. Deixa eu fechar aqui. Não, eu vou ser missionário. Mas tu não aguenta comer algo que tu não gosta? Se tiver que comer um frango ensopado, sem gosto, só com água e sal, sem ter sido cortado e cheio daquele sebo que a gente limpa. Comer arroz papa cru. Papa ou cru eu conheço, mas comer papa cru é só na obra. E aí? Imagine chegar numa casa, ter 10 gatos, 20 cachorros, periquito, urubu, tudo, galinha, tudo em cima do sofá, todos os cheiros. Quando você vai comer, dá ânsia. E você tem que... Imagina você entrar dentro de um lugar e você vai tomar na mesma xícara que todo mundo toma porque não tem outros copos. A babada vai passando de um para o outro. E você tem que olhar, amar, abraçar, porque ministério é sacri. Só que eu termino aqui a participação desta palavra dizendo de algo dentro do que eu falei, porque as cortinas são visíveis, sim ou não? Sim. Só que tem um detalhe nas cortinas, diga comigo, as argolas. As argolas são de ouro. E o ouro, tempo em tempo, tem que ir por... Sabe quem são as argolas do teu ministério? Quem é casado aqui? Olha para quem é casado e fala assim: tua esposa. Quer ministério, mas se a esposa não argolar, ele abre. Quer ministério, mas se a esposa não concordar, ele quebra. E sabe por que ela não concorda? Sabe por que tem hora que ela não quer? Porque todo ouro precisa ser polido. E a melhor forma de polir a aliança em casa é com a própria mão. O Espírito Santo falou para mim essa madrugada. A gente está vivendo um tempo, pastores, que o obreiro dá o dinheiro, faz isso, faz aquilo, e a mulher não está pensando no dinheiro. Dinheiro ela quer, gosta, compra na Shopee. Mas o Espírito Santo falou para mim assim: tem mulher que não quer o dinheiro, ela quer o toque. Silêncio, né? É cirúrgico. Tem mulher que está dizendo: eu não quero tuas promessas, eu quero teu abraço. O Espírito Santo falou comigo na madrugada: libera uma palavra de cura, uma palavra de reflexão, uma palavra de despertamento. Nada está perdido. Deus trouxe você aqui para dizer: não tem cortina sem argola, meu irmão. Pega a tua argola, põe na tua cortina e brilha o teu ministério, porque Deus vai derramar a sua glória. Se põe de pé comigo. Aperte a mão de alguém e diga assim: está preparado para polir o ouro? Estou sentindo que vai ter gente indo para Monte Verde. Estou sentindo que vai ter gente que já vai comprar a passagem, que já vai falar: pastor, estou indo tirar 3 dias com ela, vou deixar as crianças com a babá, vou pagar alguém, mas eu preciso polir, eu preciso. Tem gente que pegou aí, ó. Pastor Sbar, tem gente que está dizendo assim: é tempo de polir. Olha para o teu irmão: é tempo de polir, meu irmão. Quanto tempo tu não dá uma polida, hein? Quanto tempo? Tá cansado? Tá desanimado? Tá cheio da obra? Tu não pediu? Era para Deus te usar? Deus está dizendo: estou dando equilíbrio entre você, a sua esposa e a igreja. Meu Deus, hein? Porque se a cortina, Alessandro,
tiver exposta, a arca sofre no tempo. A cortina cobre a arca, a cortina cobre os utensílios. Não tem como querer glória na igreja se a tua cortina está aberta, irmão. Deus me deu essa palavra muito séria. Deus disse para mim: filho, diga para minha igreja, eu estou tirando do iódio e estou levando para o rei. Eu estou tirando do natural e estou colocando de volta na promessa. Eu estou arrumando a casa, porque eu não quero que nenhum filho meu se perca, nem que casamento se acabe, nem que ministério se esvairiem. O Deus da equidade está aqui nessa noite na Umadec. Das mãos, fecha o corredor, vou orar agora aqui. Vou orar agora por você. Fecha o corredor. Fecha o corredor. Enquanto eu oro 2 minutos, Samuel, só um corinho, só para a gente orar, entendendo que Deus está visitando família, que Deus está visitando a tua esposa, que Deus está visitando teu filho, que Deus está visitando teu casamento. Casamentos de pé, ministérios exaltados. Oh glória! A gente tem hora que coloca foto do que pregou, vídeo do que cantou, mas não põe uma foto com a mulher assim dizendo que ama. Já que é para pôr, põe com ela. Já que é para sair, tenha prazer em estar com ela. Tem gente que tem mais prazer em estar com uns amigos do que com a própria esposa. Deus trouxe a gente aqui para dizer: eu só estou reajustando, eu estou renovando aí algumas coisas dos teus sentimentos. Eu estou trabalhando. Sabe quem vai te aprovar primeiro? Tua mulher, teus filhos, tua casa. Sabe aonde a glória vai descer primeiro? Lá no teu quarto. Depois vai descer no altar. Oh glória, oh glória. Glória no quarto, glória no altar. Glória no quarto, glória. Diga assim: glória no quarto, glória no altar. Imagina glória no altar e treva no quarto. Deus estava dizendo: Abraão e Sarai só vai gerar se tiver unido. E Paulo disse, pastor Marcos, que se não tiver unido o casal, a oração é impedida. É tempo de ajustar a argola das cortinas do ministério. Grava essa frase aí: ajeitando as argolas da cortina do meu ministério, para viver a glória de Deus dentro do tabernáculo. Fecha os olhos. Pai querido, Deus de amor e de glória, eu sei que Tu estás aqui. Sei que a Tua palavra é viva e eficaz. Eu sei que Tu está fazendo uma cirurgia espiritual aqui. Eu sei que Tu trouxe homens aqui para tratar na alma e está dizendo para eles: não está perdido, insiste, faz diferente, se posiciona. Oh Espírito de Deus, sopra sobre nós o Teu ruar. Sopra Teu ruar sobre nós, o Teu sopro sobre nós. Tira-nos do iode e leva-nos ao Rei, mas nos faz viver a Tua promessa. Vai soprando o Espírito, vai soprando o Espírito. Fala com Deus sobre teu casamento. Fala com Deus sobre teus sentimentos. Fala com Deus sobre a tua família. Fala com Deus sobre teu projeto. Fala com Deus sobre teu ministério. Ele baracanto ne quemanto ne repai. Ele coube de repandoria. Ele na cama chome ne cama. Tu vai chegar diferente em casa. Tu vai chegar na tua casa renovado, feliz, alegre, cheio de Deus. O Deus da restauração, o Deus da aliança abraâmica está aqui. Eu sinto, meus senhores de Deus, a graça do ruar aqui. Eu sinto Deus assinando aqui. Eu vejo Deus trabalhando aqui. Sinto o toque dele na tua casa. Sinto o toque dele sobre a tua identidade. Sinto o toque dele sobre a tua vida. Sai daqui hoje diferente. Sai daqui hoje refletindo. Sai daqui hoje dizendo: Deus, eu quero o governo de volta.
Eu quero viver as promessas. Eu quero estar alinhado. E se está alinhado, vai dizendo para Deus: não deixa eu sair da visão. Não deixa eu esquecer do que é mais importante. Não deixa a rotina apagar a glória sobre a minha cortina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permita-me e dê um abraço em alguém, mas não solte não. Seja a boca de Deus para ele. Seja a boca de Deus para ele. Seja a boca de Deus para ele. Deus abençoe. Em nome de Jesus.